Olá pessoal, bom dia. Nossa aula hoje é sobre população brasileira. Na verdade, faremos as correções das atividades do dia 27, das páginas 65 a 85. Antes de chegar nas correções propriamente ditas, gostaria de fazer uma breve revisão com vocês. Primeiro, vamos falar da transição demográfica, que ela ocorre nas décadas de 1950 a 60, principalmente nos países subdesenvolvidos, que começa a registrar taxas elevadas no incremento populacional. Vamos observar que também nas décadas de 1970, a população brasileira começa a crescer em um ritmo cada vez mais lento. Nesse momento, nós temos de lembrar daquelas discussões em sala sobre a nossa própria família. Quantos filhos o nosso bisavô, quantos filhos nossos avós e quantos filhos os nossos pais têm. Isso para reforçar a diminuição do crescimento vegetativo, que é um resultado direto da queda da taxa de fecundidade. Então, o que é que a gente pode analisar? Em 1960, as famílias tinham em média 6 filhos por casal. Em 1984, já aconteceu uma diminuição de 3,4. E em 2006, a média das famílias eram 2 filhos por casal. Então, após a Segunda Guerra Mundial, o que é que a gente vai perceber? Uma queda desse crescimento atrelada a queda na taxa de natalidade, como já foi dito anteriormente, e a diminuição também da queda da mortalidade. Ou seja, aconteceu uma queda na taxa da mortalidade, principalmente a mortalidade infantil, e um aumento na expectativa de vida da população. Então, alguns fatores foram responsáveis, nós já discutimos em sala, mas iremos retomá-los aqui. Na taxa de natalidade, aconteceu o quê? Planejamento familiar, o aumento do custo da criação dos filhos, a mulher ela começa a se inserir no mercado de trabalho e alguns métodos contraceptivos começam a ser usados com mais frequência. As campanhas, nas redes de televisão sobre a questão do uso da camisinha, o planejamento familiar no que diz respeito à condição da família no todo, a economia, o custo para se criar um filho, investimentos em escola, planos de saúde, a própria mulher que antes era vista como a rainha do lar no sentido de cuidar do marido e dos filhos, e hoje ela tem essas funções, muitas delas, mas também trabalham fora. Vamos agora para a questão da mortalidade. O avanço da medicina, saneamento básico, distribuição de medicamentos, construção de postos de saúde e hospitais. O que é que a gente pode perceber? Ao longo das décadas, as vacinas, os investimentos sobre postos de saúde em bairros, investimentos em coletas de lixo, em esgotos, água potável, isso tudo aconteceu para uma queda na mortalidade. As crianças não nascem mais com parteira, que no passado isso era comum, mas a parteira não tinha condição, a ciência não poderia ajudá-la no sentido de saber se a criança ela estava numa condição de passar por uma necessidade, um cordão umbilical, no seu pescoço, e aí que poderia ser uma cesariana. A parteira ela não tinha condição disso. Hoje, uma gestante, por exemplo, ela faz diversos acompanhamentos para que essa criança, ao nascer, vinha com saúde. Não estou dizendo que as parteiras, no passado, elas tinham... O que eu estou querendo mostrar é que no passado não se tinha tanto cuidado, tanto acompanhamento como tem hoje. Observe o crescimento populacional. Esse aqui são dados de 1872 a 2050. Então, a gente vai perceber que houve uma evolução no número de habitantes
Isso aí tá nítido. Tem dados ali de 2010, tem até o de 2020, que é a previsão até o mês de dezembro. Nós sabemos que nós já temos aí mais de 210 milhões de habitantes. E tem a perspectiva para 2050, que é 259 milhões de habitantes. Esse dado, ele vai demonstrar, né? É um outro tipo de gráfico, mas vai dar a mesma ideia do crescimento populacional. Vamos falar também que com esse crescimento aconteceram algumas mudanças no nosso país, aonde em 1960 a população que vivia em áreas rurais era superior à população que vivia nas áreas urbanas e que já em 2005 apenas 15% dessa população vive em área rural e 84, quase 85% em áreas urbanas. O que eu quero mostrar com isso? É que no passado a população ela se concentrava em área rural, porém com o êxodo rural, nós já discutimos em outros momentos, que é a saída das pessoas do campo para a cidade. Com essa saída, a população ela passa a se concentrar nos centros urbanos. E essa saída, ela ocorre, a gente sabe que é por substituição. A máquina, ela vem substituir a mão de obra humana. Então, as pessoas saem de áreas rurais e vão para as cidades. Aqui é um crescimento, né? Que o crescimento populacional, ele acaba caindo mais, né? Apesar na urbanização, mas o número de pessoas, porque a vida das pessoas cada vez mais, a gente observa que é uma agilidade. Essa diminuição desse crescimento do número de filhos vem mostrar que cada vez mais está diminuindo o número de habitantes com menos de 14 anos no total da população e o aumento proporcional dos idosos, de pessoas com mais de 65 anos. Isso tudo aqui vai chegar no que hoje a gente fala sobre reforma da Previdência, porque aconteceu uma redução na taxa da mortalidade e um aumento na expectativa de vida. Então, as pessoas estão envelhecendo, né? Estão vivendo mais. E aí a população brasileira, né, tem um destaque aí que a quinta população aí mundial, é a segunda da América, porque nós sabemos que os Estados Unidos tem mais gente do que aqui, porque não está falando exatamente de América Latina, aí está retratando a América do Norte e América do Sul. Nós sabemos que somos a quinta população mundial. É bastante numeroso no nosso país, porém nós vamos perceber que no que diz respeito a populoso e povoado, temos uma grande diferença comparada a alguns locais. A influência disso foram dos imigrantes, né, durante o século XIX e XX, e o crescimento vegetativo, que foi a partir da década, entre a década até a década aí de 1940. Essa densidade aqui demográfica brasileira, esse gráfico, ele está dando o destaque. Vocês já sabem, vocês têm anotado no caderno todas as siglas, né, fórmulas. Então, a densidade demográfica é o número de habitantes por área. E aqui tem alguns países do mundo para a gente perceber, né, a questão da porcentagem dessa população por área do Brasil. É aí a evolução, esse dado aí em 2017, a gente sabe que já ultrapassamos isso. Aí é o cálculo dessa população relativa com a demográfica, que vocês já sabem, vocês já têm anotado e nós já discutimos, né? E tendo destaque o Brasil aqui, que possui uma baixa densidade demográfica, pois muito abaixo da média mundial. Portanto, é um país populoso e pouco povoado, isto é, uma grande população absoluta, mas uma baixa densidade demográfica. O que é isso? Eu vou dar um exemplo. São Paulo, região sudeste, é onde tem a concentração populacional brasileira. Não só lá, mas a maior, né? A maior se concentra hoje na cidade de São Paulo. E nós temos, né, os quilômetros quadrados, né, o tamanho do espaço onde essa população está concentrada. Já o norte do país, que tem muito mais área, tem bem menos pessoas.
Ou seja, há uma concentração, por isso que diz que é um país populoso e pouco povoado. Num espaço menor, muita gente, e num espaço maior, pouca gente. Isso não é no Brasil como um todo, mas esse é um exemplo de uma área, né, de uma dentre outras no território brasileiro. A nossa composição étnica brasileira, a gente agora vai falar um pouquinho dessa miscigenação. Temos aí índios, africanos, europeus, asiáticos, todos esses povos, quando a gente pensar desde a colonização até os dias atuais, é que vai fazendo com que nós temos várias etnias, né, dentro do território brasileiro e raças. Aonde nós temos a junção dessas etnias e aí caracterizando, por exemplo, branco africano, que é o negro. Caboclo, que é o branco com o índio. O cafuso, que é o negro mais o índio, né? E aí por diante. Olhem só. Vamos para agora o livro de vocês e vamos discutir um pouquinho das questões. Eu vou ler as perguntas e em seguida estarei respondendo. Na página 65 tem a seguinte pergunta. Tem assim, explorando o tema. E aí vem a pergunta. Explique quais foram os fatores responsáveis pela ampliação e o crescimento vegetativo entre a primeira e a segunda fase da evolução demográfica brasileira. Vamos lá. A partir da década de 40, foram executadas campanhas sanitárias de vacinação. Isso foi responsável para a redução, principalmente da mortalidade infantil. Nós discutimos isso anteriormente e em sala. O avanço, nas áreas de pesquisa possibilitou a introdução de alguns medicamentos que também acabaram combatendo algumas doenças. Então, nós temos aí o que aconteceu entre a primeira e a segunda fase dessa evolução. Na próxima questão, tem o seguinte: cite 5 fatores responsáveis pela redução da taxa de natalidade no Brasil a partir da década de 1970. Vamos lá. Vamos lembrar que na França acontece, durante a Revolução de 1968, um movimento feminista. E isso fortalece aqui no Brasil. Então, vamos para o primeiro fator. A mulher, a sua inserção no social e no mundo do trabalho. 2. O planejamento familiar. 3. Os métodos contraceptivos. 4. A queda do número de casamentos precoces, que eram muito comuns as pessoas se casarem bem jovens, principalmente em áreas rurais. E, por último, o custo, a questão econômica para a criação dos seus filhos. Próximo. Avalie a importância do crescimento do PIB para a redução dos problemas previdenciários previstos para os próximos anos no Brasil. Esse problema já acontece, já iniciou esse problema, que é a questão que a gente tanto tem lutado e que foi aprovada, que é a reforma da Previdência. Aí tem um gráfico que está retratando essa reforma, veio essa pergunta. Então, olha só. O PIB, Produto Interno Bruto, pode gerar o crescimento econômico. E isso aí, esse PIB, gera a redução da pobreza para uma melhor distribuição de renda. Para que isso seja feito, nesse crescimento econômico, dentro desse cenário, que é necessário? É necessário a contribuição dos idosos no mercado de trabalho ou a sua manutenção por mais tempo ativo, ou seja, as pessoas trabalharem por mais anos. Vamos para a página 66. Tem um outro gráfico que pede para você analisar. Descreva as mudanças na estrutura etária da população brasileira no período representado no gráfico. O gráfico é de 2010 a 2050. O que a gente está observando? Uma ampliação drástica das taxas de natalidade e da expectativa de vida. Quais são aí
essas mudanças, né? A taxa da reposição ficará abaixo do necessário para a manutenção, o crescimento ou a estabilidade quantitativa populacional no Brasil. O que é isso? Teremos cada vez menos mão de obra para substituir a mão de obra futura. Se por acaso isso não acontecer, se não acontecer uma distribuição, se acontecer um número muito brusco dessa taxa de natalidade. Cite, na letra B, 2 desafios a serem enfrentados pela sociedade com as mudanças descritas. Vamos lá. Ajuste na Previdência, foi a reforma, né? O maior tempo de contribuição para esse ajuste, as pessoas vão trabalhar mais, então vão contribuir mais. E as políticas públicas, que deverão voltar para o atendimento desses idosos. Formação de cuidadores, criação de centros de atenção à saúde geriátrica e etc. Vamos agora para a página 70. Na página 70, tem aí um organograma e pede para vocês explicarem a relação entre a dinâmica demográfica e o crescimento econômico de um país. Os dados demográficos, eles estão intimamente ligados à questão econômica e vice-versa. Na equação aí dos crescimentos econômicos estão os gastos públicos com saúde, previdência e escolaridade. Isso aí são investimentos em capital humano, que só podem ser feitos se houver crescimento econômico, com maior produtividade e poupança. Então, tem a questão social e a questão econômica, que são extremamente atreladas. Próxima questão. Tem aí para você produzir um texto de 10 a 15 linhas, isso aí já é na página 71, relacionada à questão do trabalho e ao desenvolvimento social. Eu vou dar alguns nortes analisando o gráfico e vocês que vão montar o texto de vocês. Aqui está falando sobre disparidades regionais, diferenças de salários. Está falando também da disparidade entre gênero e raças. Então, são alguns itens que vocês podem construir aí o texto de vocês. Próxima questão. Considerando o gráfico apresentado no último box, fique por dentro, indique quais são os setores de maior empregabilidade no Brasil. Os setores, pessoal, de maior empregabilidade no Brasil é o setor de comércio e de serviço. Eles lideram aí os rankings de empregabilidade, seguido das indústrias de transformação. Vamos lá para a página 78. Explorando o tema. Explique as causas do afluxo de imigrantes para o Brasil no período de 1950 e 1933. O que é que aconteceu? Com a abolição, da escravidão, os barões do café passaram a ter demanda de mão de obra para trabalhar nas suas fazendas. E aí, na Europa, estava passando por uma grande crise, na qual os camponeses europeus buscavam terras para plantar e sobreviver, e eles não conseguiam. Então, o que é que aconteceu? Se lá eles não conseguiram, aqui no Brasil, no governo, de Getúlio, aqui no nosso país, nesse momento, não necessariamente com Getúlio, não tenho certeza se for já com ele, mas existia a necessidade de proteger o território sul do país das invasões espanholas. Então, o que aconteceu? O governo conseguiu, atrair esses imigrantes europeus para aqui, para o nosso país. Então, lá eles não tinham, eram camponeses, então aqui eles teriam a possibilidade de estar ocupando um novo espaço. Próxima questão. Cite os principais grupos de imigrantes que adentraram o Brasil segundo a nacionalidade.
Além dos negros portugueses, também entraram aqui no século XIX alemães, espanhóis, italianos, também alguns latinos, em seguida peruanos, bolivianos, argentinos, e etc. Vamos para a página 79. Aponte 2 motivos para a resistência de brasileiros à migração japonesa no início do século XX. Vamos lá. No século XX, existia uma elite branca aqui no nosso país que não aceitava imigrantes que não fossem cristãos ou de outra etnia que não fosse europeia. Então, os 2 motivos, se não fossem cristãos e se não fossem de origem europeia, eles não queriam aqui no Brasil. Próximo. Descreva os fatores responsáveis pela redução de imigração para o Brasil a partir da década de 1930. A partir da década de 1930, que foi marcada pela lei de cotas e imigração do governo nacionalista de Getúlio, então lá estava correto, seria Getúlio, ele passou a restringir o quantitativo de imigrantes por nacionalidades para o Brasil. No pós-guerra, com a reestruturação econômica na Europa, o fluxo para o Brasil foi reduzido. Ou seja, o país, já não aceitou mais tantos imigrantes a partir desse momento. Descreva as razões de ataques frequentes aos brasileiros residentes no Paraguai, chamados de brasiguaios. O que é que acontece? Os paraguaios, eles lutam por uma reforma agrária. Eles, na verdade, os camponeses de lá não tiveram acesso a essas terras. Já os brasileiros, eles são proprietários de muitos latifúndios, principalmente na produção de soja. Então, esses camponeses, eles não aceitam. E, às vezes, eles utilizam até mesmo da violência. É uma forma que eles têm para afugentar aí os imigrantes. Última questão da página 79, explique o motivo do decréscimo do processo de imigração ocorrido no Brasil nos últimos anos. Vamos lá. A crise de 2008 desacelerou as economias dos países desenvolvidos. Assim, reduziu os postos de trabalho, incluindo aqueles de baixa qualificação, que eram normalmente ocupados pelos imigrantes, e pessoas de países em desenvolvimento, como o nosso, é um exemplo. Então, com essa crise, muitos brasileiros, eles retornam para aqui e outros residentes desistem de imigrar. Ou seja, alguns voltam e outros que tinham previsão de sair daqui e desistem. Página 80. Indique os principais destinos dos brasileiros. Vamos lá. Para os Estados Unidos, Portugal, Espanha, Reino Unido e Japão. Agora tem a pergunta sobre os fatores que são responsáveis para que esses brasileiros queiram ir para esses locais. O principal fator é econômico, porque eles vão embora em busca de uma melhor remuneração e trabalho, mas também, como por exemplo Portugal, temos a questão da proximidade cultural, que é um fator de atrativo para essas pessoas. Página 82. Indique quais são os motivadores para a escolha do Brasil como destino pela imigração dos haitianos. Nós temos uma relação de ajuda militar muito forte no Haiti, principalmente quando aconteceu o terremoto de 2010. Então, as pessoas do Haiti pensam em vir para aqui porque eles têm uma visão do Brasil como uma potência regional com boas possibilidades de emprego e remuneração. Próxima questão. Com base no caso dos haitianos, aponte as principais dificuldades enfrentadas por eles aqui no nosso país. Primeiro, eles tinham uma dificuldade, porque a viagem é muito cara, que é cobrada para eles chegarem. É uma dificuldade para eles encontrarem trabalho. Quando encontram, eles não ganham muito, uma baixa remuneração e uma jornada muito grande. Então, não tem aproveitamento nenhum,
Por exemplo, ele era um médico lá, ele era um professor. Isso não é muito valorizado aqui. E eles têm uma série de adaptação cultural. Existe a xenofobia e o racismo quando eles chegam aqui no nosso país. Aí a próxima questão é a seguinte: considerando o relato do haitiano na reportagem, responda a diferença do recebimento, o acolhimento, né, dos imigrantes europeus e estadunidenses e o acolhimento desses haitianos. Tem uma diferença muito grande realmente. Vamos para a resposta. O nosso país é um país que há muito tempo ele recebe imigrantes de várias partes do mundo. Então, os estadunidenses e europeus enfrentam, né, entram aqui, e quando eles entram aqui, eles conseguem exercer funções que condizem à sua escolaridade. Muitas vezes ocupam cargos de primeiro escalão aqui nas empresas. Já os haitianos, infelizmente, né, como eu havia dito na questão anterior, eles sofrem uma série de preconceitos, xenofobias, racismos, e eles não são tratados com a mesma maneira, né, no cotidiano. A página 83, eu vou estar enviando para vocês essas imagens, porque para explicar apenas aqui com esse áudio, eu acho que vocês vão ter uma certa dificuldade. Então, eu vou enviar a imagem. Vamos fazer apenas a parte de baixo da alternativa aí, que pede para você ordenar cronologicamente os fenômenos e a evolução demográfica brasileira. Vamos lá. É para você ir colocando a numeração, né, como cada ordem aconteceu. No penúltimo parêntese é o número 1. Por quê? Altas taxas de natalidade, porém com uma alta taxa de mortalidade, principalmente infantil, levando a um baixo crescimento vegetativo. Iniciamos nossa discussão ali no slide reforçando isso. Então, essa alternativa é a penúltima, é número 1. O último parêntese é o número 2, porque fala da introdução de antibióticos, campanhas sanitárias e de vacinação. A gente observa que vai acontecer uma melhora em relação a isso. Acima do número 1 é o 3, porque fala assim: explosão demográfica pela redução das taxas de mortalidade, principalmente infantil, e manutenção das taxas de natalidade. A gente observou isso com a evolução das décadas. O primeiro parêntese é o número 4, porque fala do inserimento da mulher no mercado de trabalho. Em consequência disso, vem aí acima do 3, o 5, que é a redução dessas taxas de natalidade e crescimento vegetativo no Brasil. A mulher, por inserir no mercado de trabalho, ela vem ter cada vez menos filhos. E, por último, o segundo parêntese, que fala da implosão demográfica com a diminuição e bônus demográfico. Na página 84 e 85, né, a 84 eu também vou estar enviando para vocês a imagem, que será melhor para vocês preencherem. Mas eu quero discutir um pouquinho com vocês, né, a última questão, que é da página 85, e eu vou reforçá-la já ali com o gráfico, né, com o slide. Apresente um fato que comprove a existência das seguintes disparidades no Brasil com relação à questão de trabalho e renda. Vamos lá para essas disparidades. Tem assim, disparidade e fato. As disparidades já estão aí, o que vocês têm que responder são os fatos. A disparidade regional, o fato é a região Centro-Sul. Centro-Sul todo mundo lembra aí, né? Centro-Oeste, Sudeste, Sul, concentrando 70% do PIB, Produto Interno Bruto. E maior informalidade no Norte e Nordeste. De gênero. Mesmo nas mesmas funções, as mulheres elas ganham menos do que o homem ainda no Brasil. Racial. Os brancos possuem uma renda maior, superior à dos negros. Os brancos possuem mais anos de escolaridade que os negros. E social, a renda média de 20% dos mais pobres é mais de 15 vezes menor do que os 20% mais ricos. Vamos ver. Não tem como ser diferente.
Nesse gráfico aqui, ele mostra os anos de estudo da população parda ou preta e da população branca. Nós podemos observar que eles entram no colégio, não é nem uma distância tão grande. Só que quando eles vão ficando mais velhos, né? Lá embaixo tem 12 anos ou mais, a população branca, ela cresce mais, significa que ela estuda mais. A população negra sai, porque assumem famílias por conta de trabalho e uma série de necessidades que eles têm. Então faz com que com que aconteça o abandono escolar. Pessoal, as questões do Enem de vestibulares, eu já disponibilizei o gabarito para vocês. Isso aí foram as questões, as atividades que eu enviei para vocês virtualmente. Espero de verdade que eu tenha conseguido ajudá-los. Então, até a próxima.